muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com os ortopedistas da clínica Atuale para falarmos sobre atividade física e saúde da coluna. A clínica Atuale é referência nacional em tratamentos para a coluna vertebral, com foco em procedimentos minimamente invasivos. Localizada no edifício Právida, em Alphaville, dentre outras localidades, possui o maior corpo clínico multidisciplinar de especialistas em cirurgia endoscópica, com médicos que transparecem ética, segurança e oferecem tratamentos eficientes, tecnológicos e resolutivos. Mais do que apenas solucionar um caso, proporcionam aos pacientes a oportunidade de viver uma vida mais saudável e longeva. E hoje recebemos aqui os ortopedistas, especialistas em coluna vertebral, Ariel Lugão, Tiago Queiroz e Gustavo De Pieri. Sejam muito bem-vindos ao Healthcast Alpha. Obrigado, André, pelo convite aí. Muito legal, estou muito feliz de vê-los aqui. Vamos resolver os problemas de coluna dos nossos amiguinhos lá do APC, inclusive, com que certeza. estão pedindo, né? Enfim, é isso aí. Vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Acho que eu vou começar perguntando para o Gustavo. Pois não. Como diferentes tipos de atividade física, exercícios aeróbicos, fortalecimento muscular, alongamento e mobilidade, impactam na saúde da coluna a longo prazo? Sim. E aqui eu vou fazer mais um gancho, Gustavo, e vou te perguntar quais os tipos de exercícios são mais recomendados para fortalecimento da musculatura que sustenta a coluna. A gente tem essa ideia já, e a gente trabalha isso todo dia no consultório, que é justamente passar ao paciente a importância do exercício físico na vida, né? E o que a gente encontra no nosso dia a dia no consultório são os problemas das pessoas que não fazem o exercício durante a sua trajetória, né? Então, assim, o exercício físico ele é importante justamente para estruturar a musculatura que envolve a coluna vertebral. Quando você tem um paciente sedentário, um paciente que não faz essa atividade física, com certeza esse paciente ele vai evoluir com algumas doenças degenerativas da coluna, né? A própria idade ela já vai trazer os problemas de coluna, né? A gente usa a coluna. Então a consequência, quando você também não faz o exercício, obviamente, são lesões musculares, lesões ósseas, lesões discais, que vão trazer algumas doenças bem conhecidas e às vezes que dá para ser tratado de forma conservadora, com medicação, fisioterapia ou às vezes até cirúrgica. Tá. Dentro dos exercícios, as atividades mais indicadas são as atividades de fortalecimento, né? Musculação, o pilates e até mesmo alguns esportes que a gente pode indicar para o paciente ter um fortalecimento mecânico que a gente chama do core, né? Que é a musculatura que envolve principalmente a região abdominal, região glútea, lombar, que fazem a estrutura, que participam da estrutura da coluna. Tá. Inclusive a gente tem uma pergunta sobre isso. Legal. Depois muito legal. Vamos falar sobre isso. E o aeróbio, a corrida, por exemplo, então, ela tem algum impacto? Ela tem, e até positivo, não é uma característica negativa. Muita gente pensa, né, na corrida como algo negativo, e a gente tem trabalhos que mostram até a questão positiva da corrida, como inclusive na parte discal da coluna, uma evolução positiva no uso da corrida. Eu digo assim, a corrida, se ela está sendo feita de forma adequada, com fortalecimento adequado, prévio, né, preparo, ela não vai ser um problema. O problema é o paciente que não faz nada, não tem um preparo, e um dia ele resolve, eu vou fazer um exercício. Obviamente, o exercício mais fácil é botar um tênis e fazer uma caminhada e fazer uma corrida, né? Porque você não tem horário, você não precisa, né, de um lugar, então é muito mais fácil, né? Agora, para a gente fazer a atividade física adequada, como corrida e tudo mais, você tem que preparar a musculatura, porque não só a coluna vai sofrer, né? A gente tem outras lesões que a corrida também gera, né? Então a corrida ela não é o vilão. O vilão, eu sempre falo, é a falta do preparo. Nossa, perfeito. Explica um pouquinho pra gente o que é discal.
Você comentou. Do disco vertebral. Disco né? vertebral. O disco vertebral é a estrutura que fica entre as vértebras. Vamos dizer assim, é como se fosse o amortecedor das nossas vértebras, né? Que tem ali uma substância gelatinosa, né? Que faz essa absorção dos choques, né? Que distribui o peso da coluna entre as vértebras. E, obviamente, quando você não tem uma estrutura muscular que ajuda essa parte óssea e discogênica e discal, você vai trazer um suporte, uma ação maior nessas estruturas, gerando as doenças da coluna. Nossa, perfeito. Muito legal, muito Achei bem legal isso que o explicado. Gustavo falou, André. Vou interromper um pouquinho aqui. Ótimo. Mas isso que eu sempre falo para os pacientes, né? Não tem um problema qual exercício fazer. Em geral, o problema é fazer de maneira correta e com fortalecimento, que foi justamente o que o Gustavo E falou. fortalecimento é questão da musculação, Exatamente, né? musculação, pilates, coisas que fortaleçam. Não, no caso do joelho, um exercício, uma musculação para o joelho. No caso do quadril, idem. A gente vê muito essa época do ano, a gente tem um carnaval aqui daqui um tempinho chegando. E a gente vê, poxa, qual que é uma maneira rápida de eu perder peso, tudo. É um crossfit. Só que você pega uma pessoa, que a gente vê muita lesão, né? Uma pessoa que nunca fez atividade nenhuma, tá 1 ano sem fazer academia, o carnaval tá aí, vou fazer umas 3 semanas de crossfit. Então, assim, o paciente fala, não pode fazer crossfit? Pode, mas não é um exercício pra você começar. Tem que ter um preparo, né? Ninguém começa nenhuma atividade esportiva direto na atividade, tem Meu todo um Deus. preparo, né? CrossFit é punk, né? É uma atividade esportiva de alta intensidade, uma né? loucura, É uma uma loucura. E aí, se você tá com tudo frouxo, toda a musculatura frouxa, você pode lesionar joelho, tornozelo, enfim, inclusive a coluna, né? Vocês devem ver muita coisa, né? E nessa época também, viu? É uma época que as pessoas dão um gás aí. Porque elas querem ficar em forma, né? Verão, carnaval, é uma época que costuma ter bastante lesão mesmo. A questão é a periodicidade, né? O que conta, né? Regularidade, né? Regularidade. Exato. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Mais importante que fazer picos de, essas 3 semanas eu vou, fico 2 meses sem ir, né? Na atividade Não, física. uma loucura, né? Pegando o gancho da corrida só, o que eu geralmente falo para os pacientes, né? Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa passa na rua correndo e você sente aquela passada pesada, né? Até faz barulho a passada da pessoa. E às vezes você vê um cara que parece que está correndo flutuando, né? Então, assim, a mecânica do exercício também influencia, né? Isso vai um pouquinho, tudo bem, às vezes de constituição, mas de técnica. Então, assim, o como você está fazendo exercício, óbvio, com responsabilidade, mas quem está te orientando? Então, assim, é uma coisa que eu falo, você gosta de correr? Mas vai atrás de uma avaliação de corrida, né? Perfeito. Isso Faz uma avaliação, entra num grupo de corrida. Hoje em dia tem clínicas de esporte, de fisioterapia, e a gente tem uma fisioterapeuta na nossa clínica. É isso que eu ia perguntar, vocês têm medicina esportiva lá? Sim. Não é uma medicina esportiva, mas a gente tem uma físio que cuida de toda essa parte de reabilitação e preparação. Preparação também. Então, por exemplo, um profissional capacitado, ele consegue, bota você na esteira, começa caminhando, depois começa correndo, ele consegue avaliar como que está a sua corrida, né? E isso pode fazer diferença entre você ter uma dor ou não ter. Tá? Então, essa parte de técnica, de execução, é fundamental em qualquer esporte que você vai fazer. Nossa, que legal, né? Faça a preparação você não vai ter necessidade de se reabilitar, né? E até na normalmente, preparação, né? né? A gente está falando de musculação, que é meio que a base hoje para qualquer esporte, desde um piloto de Fórmula 1 a um jogador da NFL, a um jogador de futebol. Na musculação, é muito diferente você fazer um agachamento, que é um exercício que tu acha que todo mundo que vai em algum momento da sua série na academia vai ter. Fazer um pouquinho que você vai para frente ou para trás, você está desregulando tudo. Então, aumenta a lesão. Ter uma técnica de execução, mesmo da preparação, que é a musculação, é muito importante. Nossa, é super importante. Isso entra muito, essa orientação que eu falei. Por quê? E a gente vê isso todos os dias. A gente acha que todos nós fazemos exercício e vamos para academia, e você sempre vê aquela pessoa fazendo o exercício sem orientação, não tem ninguém olhando ele fazer aquela postura, e é onde ocorrem as lesões. É muito engraçado no consultório, porque a história sempre é a mesma. Eu fui fazer um leg press, eu fui fazer um stiff, eu fui fazer um agachamento, e aí a lesão vem, porque provavelmente a carga tá errada, o movimento tá errado, e você, às vezes, tá pegando peso além daquilo que você devia, e você rouba jogando o peso na coluna.
e aí vem a lesão. E é uma loucura, que nem um stiff. Você falou de stiff. Por Sim, exemplo, é né? um Quando dos entrou nossos stiff na minha maiores. série lá, eu estava fazendo um stiff. Parece que não, mas precisa ter um técnico lá falando. Sim. Ela não é assim? Não é assim, é assado. Isso é uma coisa engraçada. Eu já observei, quando você olha um profissional da área fazendo academia, um personal, ele sempre tem alguém, um outro com ele, às vezes olhando ele a fazer. Ou seja, o Porque- próprio personal. Por quê? Né? Então, por que a gente vai fazer uma coisa sem orientação? Cada um na sua área, né? Exatamente. É o que eu costumo dizer, né? Ariel, até que ponto a degeneração discal pode ser prevenida ou retardada pela prática regular de exercícios? Excelente questão, Andréa. Degeneração discal, a gente pode falar que é o envelhecimento do disco de uma forma geral. Então tem a ver com a idade. Um dos fatores, né? O que a gente fala? A gente fala que é multifatorial, né? A idade, com certeza, é um dos principais fatores que influenciam na degeneração discal, né? Então, uma pessoa mais velha normalmente vai apresentar uma degeneração maior, um desgaste maior dos discos do que uma pessoa mais jovem, tá? Mas tem fatores aí que influenciam e modificam um pouquinho isso daí. Um deles é a genética, tá? Importante diferenciar de hereditário e genético, né? Hereditário é aquela doença que eventualmente sua mãe ou seu pai tem, ou os dois têm, e você obrigatoriamente vai ter, né? O genético não, tem alguns genes que podem aumentar a chance, né? Então não é uma coisa que é preto no branco, mas aumenta a chance. Então tem fatores genéticos, então você pode ter a qualidade do colágeno no disco um pouco, um colágeno que desgasta um pouco mais fácil, né? Tem fatores ambientais, fatores do dia a dia, né? Então, eventualmente, tabagismo é uma coisa que costuma desgastar mais os discos. Outras doenças sistêmicas, eventualmente diabetes também, pacientes que deixam a diabetes muito descompensada, às vezes acelera esse desgaste, tá? A questão do exercício entra também nesses fatores ambientais, fatores do dia a dia, com certeza, tá? Se você tem uma musculatura, se você pratica atividade física regular, você tem uma musculatura que segure mais, que distribua melhor as cargas, vai preservar mais a sua coluna. É uma bênção, né? Exato. Quer dizer que você vai ficar 100% livre? Não, né? Porque a idade, né? A genética vai influenciar, mas com certeza vai te dar uma segurança maior, tá? E é interessante, às vezes eu atendo pacientes, eu gosto bastante de exercício, atendo pacientes que fazem bastante exercício, e às vezes vem uma pessoa, com seus 50 anos, que é super ativo, pratica exercício, tá super bem e feliz com o corpo, e, bom, vem uma hérnia de disco, ou começa a sofrer de dor. Ele fala, pô, doutor, mas eu faço tudo certo, não fumo, não bebo, faço atividade física, por quê? Por que eu tenho isso agora? Pô, às vezes eu falo, cara, ainda bem que você faz isso, né? Porque se você não fizesse, talvez você ia ter isso muito antes, com Estaria mais pior. dor, mais limitado, tá? Então, normalmente a gente vê que esses pacientes que se exercitam, não é que eles estão livres de ter algum problema de hérnia, de degeneração discal, mas eles vão retardar, né? E mesmo se tiverem, muito provavelmente eles vão ter de uma forma menos intensa e vão passar melhor por esse processo. Nossa, perfeito, perfeito. Muito legal. Eu concordo com tudo que o Eliel falou, e assim, a gente sempre tenta exemplificar para os pacientes, né? Quando você fala de atividade física, não é uma garantia que você não vai ter nenhuma lesão. Você está maximizando ou minimizando a chance de ter a lesão, né? Você vai atravessar a rua, você vai olhar para um lado, para o outro, você vai ver se o semáforo está aberto para pedestre, para você atravessar. Diminui a probabilidade. Diminui a né? probabilidade, você trabalha minimiza com a chance, né? estatística da vida, né? Então é basicamente isso, né? A atividade física, ela diminui a chance de ter alguma lesão. E a musculação é super importante. Super, muito. E quando você tem a lesão, é o que o Ariel falou, é menos grave, né? Ou Menos seja, dolosa. não altera tanto a sua qualidade de vida, né? Eu acho que tem uma coisa importante também, que esse paciente que faz atividade física, até se ele tiver que passar por um procedimento, a recuperação desse paciente é muito certeza. mais fácil. Bem lembrado. É muito melhor. Então, assim, a gente percebe que a atividade, obviamente, ela não vai evitar totalmente que aconteça, mas ela tá dentro do tratamento, previamente ou pós. Tudo a ver, né? Exato.
Tiago, qual a relação entre sedentarismo e o aumento da instabilidade vertebral e dor crônica? Tá, vamos começar ao contrário, né? O que que é uma dor crônica? É uma dor, por definição mesmo, médica, que já se arrasta há mais de 3 meses. A gente considera uma dor crônica, que diferencia ela da dor aguda, que é uma dor a menos de 3 meses. Isso é muito importante porque a gente sabe que quando é uma dor passou de 3 meses, tudo em média, né? Não é uma coisa exata, a medicina, ela tende a ter uma alteração no sistema nervoso central, no próprio cérebro. Então o cérebro ele acostuma a sentir dor e ele fica mais sensível a pequenos estímulos. Então é isso que a gente chama de dor crônica. É uma dor que já está arrastada há mais de 3 meses. E aí a parte do sedentarismo é o que a gente estava falando sobre a importância do fortalecimento, né? A nossa coluna, nos animais, até nos bebês, ela tem um formato de C. Ou seja, eles eram quadrúpedes e a coluna era, falando bem como engenheiro, né, era uma viga. O ser humano ficou bípede e a coluna transformou-se num pilar. Então a mecânica, principalmente na lombar, por que principalmente na lombar? Porque aqui a gente tem a caixa torácica que ajuda no fortalecimento, na estabilização. Na lombar não tem nada. Então quem faz esse papel de estabilização é a musculatura, que o Gustavo citou mais cedo, a gente vai falar mais tarde, do core abdominal. Que é a musculatura do abdômen que tem que sustentar essa coluna. Então quanto mais atividade você fizer, mais a musculatura trabalha se sustentando a coluna e menos a coluna é, digamos assim, exigida. Se ela é menos exigida, ela vai se desgastar menos, vai degradar menos. Essa é a importância que a gente fica batendo nisso de fazer atividade física. Perfeito. Muito legal. É bem importante. Assim. Gustavo, existe algum caso de problemas de coluna em que o paciente não possa praticar atividades físicas? Olha, não possa praticar é difícil Pode a gente... pode, né? Mas assim, existem situações onde quando o paciente está com dor, né? O paciente está com dor. Você realmente deve retirar esse paciente da atividade física imediatamente, né? Quando ele está com uma dor, incapacitado, você não vai convocar esse paciente para fazer uma atividade. Amor de Deus, né? Muito porque ele não vai conseguir. Boa. Então, assim, às vezes o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu falei com um colega que trabalha na área, ele falou que eu não posso fazer mais exercício. Isso não. Né? O que a gente sempre coloca é que vamos tratar a sua doença para que depois você retorne à atividade. Né? A atividade física, como eu disse, ela faz parte do tratamento das patologias da coluna. Tá? Um erro as pessoas acharem que num tratamento de qualquer doença de coluna, esse tratamento será passivo, ele será medicamentoso. Não. O tratamento de coluna é um tratamento ativo ou ele é um tratamento cirúrgico, às vezes. Né? Agora, a atividade física, ela tem que vamos dizer assim, ela participa de uma forma importante nesse tratamento. Agora, se o paciente tem um quadro, uma fratura, né, na coluna, se ele tem uma hérnia de disco, se ele está em uma situação de tratamento para dor, você vai restringi-lo, vai tratar e depois você vai adaptá-lo à atividade. Nossa, perfeito. Não acho que tirá-lo de uma forma definitiva, né, seria uma ideia correta no tratamento de coluna, né? A não ser que seja uma pessoa incapacitada, uma pessoa que não tenha condições, não vejo nenhuma indicação. Não sei os colegas se... Não, mas eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Você falou um termo legal, que é estar. Naquele momento você está, uma coisa transitória. A gente eu já vi paciente de 25 anos que chega na clínica, poxa, o paciente no ortopedista, ele falou que eu nunca mais vou poder fazer atividade física. Eu gosto de jogar handball, nunca mais vou poder jogar handball. Nossa. E assim, o nosso corpo é uma máquina, ele foi feito para ser ativo, né? Verdade. Então eu sempre falo, agora você está com problema, você não está doente, eu sempre deixo claro, você está machucado, pensa que é uma lesão. A gente vai tratar essa lesão, você vai ficar bem, e é estar, não é o resto da vida, né? Perfeito. É uma coisa transitória. Nossa, né? que legal, né? Exatamente. Eu acho que a gente lida com alguns tipos de paciente também, né? Tem aqueles pacientes que chegam com uma dor muito aguda, e esses, como o Gustavo falou perfeitamente, a gente tira até porque ele não vai conseguir fazer, e se ele tentar fazer, não quero fazer, não consigo ficar sem, porque tem muita gente que não consegue ficar sem. Exatamente. Às vezes, pela dor, você vai acabar utilizando mecanismos de compensação, e daí você pode se machucar mais de fato,
tá? Porque daí você não consegue uma estabilidade tão boa. Então, assim, uma dor muito aguda, eventualmente, e ainda aquele paciente que sente dor durante a atividade, normalmente a gente afasta temporariamente, como o Thiago falou. Agora, aquele paciente que ele não chega tão. Ele vem tendo dor, aquela dor mais crônica, há um ano, e ele faz já atividade física, mas sente aquele certo incômodo, às vezes não é afastar, é diminuir a intensidade e reabilitar. Né? Então a gente fala assim: ó, continua, diminui um pouco a intensidade, não usa tanta carga, vamos fazer uma físio para te avaliar também, e a gente tenta meio que assim, trocar o pneu com o carro andando, tá? A gente não tira. Vamos entender o que está sendo feito de errado, diminuir um pouco a intensidade para você poder voltar com melhor. E às vezes isso já resolve até a dor do paciente. Tá? Nossa, então, que legal. depende um pouco do estilo do paciente, como é feita essa nossa primeira avaliação. Que legal, É que você falou da corrida, né? Muitas vezes o paciente pode estar fazendo o exercício de maneira equivocada. Isso está gerando uma dorzinha que não é muito forte a ponto de afastar, mas está gerando estímulo doloroso. Por quê? Porque a mecânica, talvez, do exercício esteja errada. E aí entra a importância do trabalho de um bom fisioterapeuta, uma boa avaliação ortopédica, para fazer esse diagnóstico, né? Super importante, é verdade. Nossa, que loucura, né? Se não tem um diagnóstico, você não consegue fazer o tratamento, né? Imagina. E às vezes é interessante fazer esse link, sabe? Eu faço acho que na clínica a gente tem essa ideia de realmente falar com o profissional, com o fisioterapeuta, até mesmo com o personal, para você conseguir adaptar o exercício à realidade daquele doente. Que legal. Trabalha lá do lado com o físico e com o personal também. Ele pode te ajudar, mas ele pode estragar muita coisa. É verdade, porque ele não é médico, né? Então, assim, essa relação é uma relação muito que tem que ser muito azeitada, porque às vezes se você está tratando uma hérnia de disco, esse paciente está retomando a atividade física, nós não operamos, e ele faz um exercício com maior intensidade, a hérnia pode até retornar, piorar, e esse paciente acaba indo para uma cirurgia. Nossa, né? Olha a responsabilidade. Então, essa relação ela tem que ser muito importante, porque você vai conseguir ajudar o seu paciente nessa... literalmente personalizado. Sim. Individualizado, né? Individualizado, Cada um tem uma... Eu sempre falo isso, a gente não é receita de bolo. Não. Né? Você tem que ver cada caso, e aí você vai entregando ali o que você acha que vai melhorar para o seu paciente. É o que a gente leva na clínica, né, Gustavo? A gente nunca trata o exame, nunca trata... a gente trata o paciente. O paciente A é diferente do B, que é diferente do C, né? Cada um tem suas necessidades. Às vezes o que te limita para você, poxa, às vezes o Gustavo quer correr o Ironman, quer fazer o Ironman. Às vezes o outro paciente ele só quer fazer o trabalho dele sem dor. E isso muda muito o tratamento. Não, nossa, com certeza, gente. Nossa, muito legal mesmo. Thiago, em idosos, como a atividade física influencia... Eu já fiz uma pergunta para o Thiago, acho que agora era o Gustavo, né? Não, peraí, qual foi? Acho que agora... Tamo junto. Tamo junto, vamos lá, Thiago. Em idosos, como a prática de atividade física influencia... Boa. Os três são um só, né? Como a prática de atividade física influencia a progressão da osteoartrose na coluna vertebral? A osteoartrose, ela é a coluna, na verdade, vamos pensar no que é a coluna. A gente fala muito do disco, da hérnia de disco, tudo, né? Mas a coluna não é só o disco, que é o que é mais popular ali eu tô com hérnia de disco ou com ciático. As pessoas esquecem que a coluna ela tem as articulações. Cada tijolinho ali que compõe a coluna, que fica entre um disco e outro, ele tem uma articulação, que é como se fosse a articulação do dedo, do joelho, e isso se estende durante toda a coluna. Por isso que a gente consegue flexionar, rodar, tudo isso. E com o passar dos anos, seja o dedo, o joelho, as articulações da coluna elas vão se sobrecarregando, vão se desgastando em maior ou menor grau, por vários motivos, como o Ariel disse, e leva à osteoartrose. Que não tem nada a ver com osteoporose, que a gente vai falar Não tem nada a ver com osteoporose, né? Artrose. Artrose. A artrose a gente pensa em desgaste da articulação. E essa artrose, muitas vezes, ela pode gerar dor, porque é uma articulação desgastada, que às vezes perdeu um pouco da cartilagem, tudo isso, e pode levar à gênese de dor. Então a gente já vê isso acontecer, como eu disse, com o passar do tempo, mas não necessariamente aquela artrose que você tem e outra pessoa tem uma artrose em um nível parecido, vai dar o mesmo estímulo doloroso. Em geral, tanto a hérnia de disco quanto a artrose não tem repercussão dolorosa.
Ah, tá. É normal você fazer uma ressonância e ter várias alterações, tanto dos discos, protusões, hérnias, abolamentos, quanto das articulações da coluna. É importante entender a gênese de dor. Se você não tá com dor, e geralmente não tem, ótimo. Que legal. Entendi, É o bacana. que a gente falou. Não é Ah. por ter a doença diagnosticada no exame de imagem que você vai tratar, sendo que o paciente não tem sintoma Nossa, dessa doença. interessante, Então, bacana. se a gente faz hoje ressonância de pacientes que não têm dor, você com certeza vai achar um desgaste e uma degeneração artrótica. É muito Dependendo provavelmente da nós idade. nós quatro Entendi. fizermos ressonância aqui, nenhuma Vai das aparecer 4 alguma ressonâncias vão coisa. estar normais. Nós quatro. Nós 4. Então, Porque a aí- qualidade dos exames Interessante. aumentou muito, então a definição aumentou muito dos exames. Você começa a achar muito mais coisa, porque você está com uma definição muito maior, né? Nossa, faz sentido isso também. É mesmo. Às Nossa, vezes que o legal. paciente ele olha o laudo da ressonância e aí tem uma folha, 2 folhas escritas ali e ele fala, meu Deus do céu. Tô E- morto. E na verdade ela é um exame é uma fotografia. Tá. Se você não tiver o médico para avaliar clinicamente e associar isso, não serve para nada. Exatamente. O leigo não precisa nem abrir o exame, né? Nem ler, né? Hoje, Mas já com leva Google, pro às vezes, médico. o Vai algoritmo pro joga só as Google, coisas ruins, né? Pô, uma maravilha, né? Você deve odiar, né? Gustavo, existem tipos específicos de exercícios que podem minimizar a perda óssea associada à osteoporose e reduzir o risco de fraturas vertebrais? Ótima pergunta. Ótima. Assim, Eu tenho bom, osteoporose? Para mim é uma ótima pergunta. osteoporose é uma doença, obviamente, metabólica do osso, né? Então, existe ali uma alteração da característica de qualidade óssea, né? E essa alteração, ela pode acontecer, obviamente, pela idade, alterações hormonais, né? E alterações, questões de disfunção renal ou alterações intestinais da absorção de cálcio. Então, toda essa questão, ela precisa ser avaliada até mesmo para tratar uma osteoporose. Eu sempre falo isso para o paciente no consultório, porque às vezes passa com o ortopedista, toma um cálcio, uma vitamina D e Uma prolia, né? e aí, né, mas assim, será que não, né, então tem que avaliar isso com um reumatologista, tem que, né, existem exames, você precisa fazer um tratamento adequado disso antes de apenas achar que é tomar cálcio. Isso é a primeira coisa. A osteoporose, só um detalhe. A osteoporose, ela pode ser tratada tanto pelo reumato quanto pelo ortopedista? Sim, ginecologistas também tratam Mas a eles normalmente, osteoporose. dependendo da fase, eles já encaminham. A gente ortopedista, na verdade, a osteoporose ela é uma manifestação no osso de uma doença clínica. Como o Gustavo disse, ela pode ser por um distúrbio hormonal da tireoide Sim. ou de outros distúrbios hormonais, adenohipófise. Pode ser por um problema de absorção intestinal, um problema renal, você pode estar jogando cálcio pro Cálcio xixi. fora. Então, assim, por isso que o tratamento é do clínico. Ele é Isso uma, é uma doença dúvida. metabólica, é isso que eu tô dizendo. Não, o ortopedista, muitas vezes, ele trata a consequência dessa doença, que é a fragilidade, a fratura da coluna, a fratura Entendi. da bacia, a fratura dos punhos, né? Ou seja, o ortopedista ele acaba sendo ali o responsável para tratar a consequência, né? E com a tecnologia nova, com as medicações novas, do mesmo jeito que o cirurgião de coluna ele já está com uma visão muito específica, o reumatologista ele também tem conhecimento muito maior do que um ortopedista generalista. Entendi. Então eu sempre falo que essa visão ela muda se tratando de uma doença clínica, né? Não que o ortopedista não possa tratar, óbvio, se ele tem um conhecimento para isso, maravilha. Agora, a questão do exercício ela é muito importante no tratamento, porque dos fatores formadores do osso é a tensão óssea, né? É a ação da atividade no osso, e isso gera osso. Então, aquela senhorinha, eu não sei nem se alguém mais faz crochê, se existe isso. Existe. Mas aquela senhorinha que fica Alfinete, ali tinha um monte de gente quietinha, fazendo, né? aquela avó que fica mais quietinha, né? Aquela senhora que tá mais parada, ela tem uma chance maior de ter uma fratura por osteoporose, tá? Diferente daquela senhora já que é aquela
que vai para hidroginástica, que se movimenta, que faz essa com certeza tem uma chance menor de ter fratura, e o tratamento é muito mais simples, porque ela é uma produtora de osso, ela faz osso com as atividades físicas. Eu achei que sou leiga, né? Desculpa. Imagina. Eu achei eu faço também, né? Sim. Viu, gente? Eu faço. Vamos lá. Eu já falei que eu tenho essa segurança. Agora é que a questão do músculo fosse para segurar o osso e não para produzir. Não, é assim, a gente sabe que, obviamente, você ter uma estrutura muscular associada é importante, mas a tensão óssea, quando você faz a atividade física, A com a carga, atitude principalmente. Ela muscular, produz. ela produz, ela é Nossa, uma... que notícia Você maravilhosa. sabia que o Gostaria astronauta da ele referência. volta com osteoporose do espaço? Não. Porque Sim. no espaço não tem Porque não gravidade. tem gravidade. Então não dá carga, ele volta com Que osteoporose do legal. espaço. Ele obrigatoriamente volta? Volta com osteoporose. Nossa, que louco. Nunca ouvi Porque falar ele não dá disso. carga, né? Você não tem, apesar deles fazerem hoje, eles fazem atividade física, você não tem atividade física com carga. Nossa, gente, que interessante. Então, Por isso que para osteoporose, assim, por exemplo, um alongamento, uma mobilidade, um yoga, às vezes, assim, às vezes é insuficiente, né? Não que não seja, que não ajude, né? Mas é insuficiente. Precisa realmente de carga, de peso, de intensidade, de estresse muscular e estresse ósseo, justamente para ter essa proteção. Tá? Nossa, perfeito. Gente, que legal. E uma coisa só importante, que, na verdade, eu acho que é dúvida de muita gente, tá? Que eu acho que a gente não falou. Osteoporose não dá dor, Isso, Exatamente. isso é uma É. outra coisa. que muitos pacientes vêm com dor na coluna e fala, putz, e até vem, às vezes, alguém pedir uma densitometria, ou pede para densitometria, é um exame que a gente vê osteoporose, né? Densitometria óssea. Falou, pô, doutor, será que a minha dor é por conta de osteoporose? Não, tá? A osteoporose é a fragilidade óssea, é o risco, se você tem osteoporose, o seu risco de ter uma queda boba, né, de tropeçar, cair, quebrar algum osso é maior do que alguém que não tem, tá? E aí que vai entrar a dor. A dor vai aparecer quando você tem uma consequência da osteoporose, tá? Perfeito. Mas a fragilidade óssea, que é a osteoporose, ela não causa dor, Nossa. tá? Então essa diferenciação que é importante e é uma dúvida muito comum de E muitos por isso o pacientes. acompanhamento, né, com densitometria, que normalmente os ginecos Sim. dão para as mulheres, né? Sim. Isso. As ginecos sempre dão, né? Sim. Ariel, como a atividade física impacta na sarcopenia e sua relação com a sustentação da coluna ao longo do envelhecimento? Eu Acho acho que que é o que a gente Respondeu né, já, tava né? conversando. né? Muito legal. Hoje, né, Ariel, assim, a gente tem até visto que cada vez mais até os geriatras, os médicos, os clínicos têm passado, e a gente passa muitas vezes para os pacientes, suplementação alimentar, né? Para justamente não deixar chegar nessa sarcopenia. Que legal. Seja pacientes idosos ou de meia idade. Então a gente tem cada vez mais visto a suplementação alimentar tomar corpo, né? Saiu daquele nicho de academia, de fisiculturista e hoje está na população geral. Tanto a suplementação com whey protein, creatina, o Ariel... Eu ia te perguntar sobre creatina. O Ariel, ele tem ele fez que legal essa isso. especialização, né, Ariel, Que em legal isso. suplementação Vocês alimentar. passarem. É super importante isso. né? Eu, assim, acho, apesar de ser justamente o tema que a gente está conversando há algum tempo aqui, é importante a gente falar, sarcopenia, o que é a sarcopenia? É isso que eu ia te falar, né? para vocês Porque esclarecerem. A gente fala de osteoporose, é a perda de massa óssea, né? Existe a osteopenia também, que é como se fosse um meio termo entre um osso forte, um osso normal, e o osso mais fragilizado, que é a osteoporose. Que seria um estágio antes da osteoporose. a Isso, osteopenia, perfeito, né? tá? E daí discute se precisa tratar ou não, geralmente é um tratamento mais de medidas para mudança de prática, né? A sarcopenia é justamente isso, daí é a perda da massa muscular, tá? Isso é talvez mais do que a osteoporose, impacte mais na qualidade de vida do paciente, tá? Por quê? Porque está muito relacionado com função, né? Se o paciente tem um osso frágil, tudo bem. Talvez se ele não cair ou se ele não acontecer alguma coisa, talvez não quebre nada. Mas se ele tem um músculo fraco ou frágil, ele vai perder funcionalidade e qualidade de vida muito mais Que rápido. loucura. Que loucura. Então, o conceito de sarcopenia, né? Como que a gente melhora? Falando tudo que a gente já falou aqui, né? Fazendo exercício, alimentando bem, tendo uma rotina, tendo estímulo intelectual também, tudo isso ajuda. Mas ele é mais importante para questão de qualidade de vida e função. E daí tem alguns testes que são interessantes, né? São coisas mais específicas, mas um dos parâmetros que
são mais utilizados para sarcopenia e função é o grip, né? É a força de Sim, preensão. aquele quando a gente joga tênis, Isso. a gente tem Então, que... existe alguns que testes, legal. existe alguns testes específicos de gripe, Que de legal. força de preensão, que é uma, né? Quando a gente está mais velho, enfim, o que a gente vai, às vezes, né? Para pegar um objeto, para poder fazer alguma coisa, é a função das nossas mãos. Então, tem alguns testes específicos de avaliação de sarcopenia que são fazem interessantes. A gente sempre faz. Que legal. Muito Aí voltando legal, ao que hein? a gente estava falando da suplementação, né? Hoje tem estudos. Hoje a creatina acho que talvez sejam mais estudados, todos os suplementos, né? então, E existem estudos que ela melhora até a capacidade cognitiva. Nossa, eu já li sobre isso. Cara, eu acho que realmente a creatina dos suplementos é o que mais tem estudo. Então, ela pode ser tomada antes ou depois da atividade É, física. Vocês dão muito para idosos, A gente mas tem assim, a pessoa tem que fazer atividade física. Tem, também, já tem. tem que fazer, né? É como o Gustavo disse, Não é não só- pode ser passivo, né? É, Eu vou tomar a creatina, vou tomar o whey, vou tá ficar tudo bem. forte, vou ficar bem, não vou ter Tá tudo sarcopenia, bem, meu osso vai vou ficar dormir, bom. Não vou dá. dormir. Hoje em dia tem estudos que mostram que a creatina ela tem benefício até para quem não é atleta, né? Então, assim, você não precisa ir para academia todo dia, e daí só assim você vai usar creatina, né? Então, tem indicações de uso mesmo, né? Para quem simplesmente se exercita, etc. Então, ampliou bastante a questão da utilização da creatina. Hoje em dia é um dos queridinhos aí em termos Agora de tem a suplementação. questão também que é legal o médico tá passando, porque tem a questão do excesso também, né? Não, Tem isso sempre umas com pegadas assim, orientação né? médica, Porque a pessoa avaliação acha que é nutricional. creatina, né? Tranquilo, né? Não vai dar nada. Vitamina, Sim, a gente tem Até consequências. vitamina, né? Vitamina em excesso também não é bom. Né? causa Tem vários tipos de consequências, doenças. Tem Né? consequências. A gente fala que o uso excessivo ou mesmo sem orientação, você vai sobrecarregar rim, vai sobrecarregar. Então você pode trazer doença para essa pessoa. A gente vê que as pessoas tomam, às vezes, isso como se fosse vitamina, não é? Exatamente. Você tem que ter orientação do médico. Então, O equilíbrio é importante em tudo, né? Tudo em excesso ou em falta o que eu sempre acaba falo. sendo atrapalhado. O equilíbrio é. É verdade. Uma benção, né? Eu vou fazer então outra pergunta para você, tá, Ariel? Porque aquela outra a gente já tinha Deu pra respondido. discutir. A atividade física pode ser considerada uma alternativa terapêutica eficaz para substituir ou reduzir o uso de opioides no tratamento da dor lombar crônica? Ótima pergunta. Bom, o Thiago já definiu, né, o que seria uma dor crônica, né? Uma dor há mais de 3 meses por definição. Então, assim, é interessante você pensar que grande parte dos pacientes que chegam no nosso consultório, provavelmente eles já têm uma dor crônica, né? Porque até se não é uma dor muito aguda, e quando a dor é muito aguda, às vezes ele procura o pronto-socorro, às vezes a demora para agendar, né? Demora, às vezes, teve uma dor muito forte, às vezes deu uma melhorada, então desiste de ir no médico, mas fica suportando a dor. Então a gente lida bastante com o paciente com dor crônica, né? E, como a gente falou, o tratamento ele precisa ser um tratamento ativo, precisa se movimentar. E o uso de opioide costuma ser um tratamento de exceção na nossa clínica, né? A gente usa o opioide em casos de dor muito aguda, para controle, realmente quando o paciente está muito debilitado, mas não é uma escolha no tratamento de dor crônica. Um negócio bem Tá? pontual mesmo. Exato, né? é bem pontual para controlar um caso, até para o paciente começar a ficar mais confortável e realmente começar a se movimentar. Então, na verdade, ela não é uma opção, ela é a escolha no tratamento de dores crônicas, tá? Óbvio que tem algumas outras medicações que a gente pode utilizar também, mas o exercício ele é fundamental nesses casos. Nossa, perfeito. É como eu te falei, assim, a dor crônica, ela altera um pouquinho a sensação de dor no cérebro, né? A gente sempre fala, a dor, você machucou o dedo, ela aqui é o sensor, mas ela é processada aqui. Então, quando eu entro no mecanismo de dor crônica, a gente tem as medicações que são adjuvantes, que são medicações que agem no sistema nervoso central. Desde antidepressivos, ansiolíticos, são medicações que hoje são usadas para tratar dor, tá? Então, isso é uma das coisas. A outra que você falou da atividade física é fundamental. Você faz atividade física, você vai liberar dopamina, serotonina, que são mediadores que já são meio quase, entre aspas, analgésicos naturais. Que legal, né? Tanto que uma das dores crônicas mais difíceis de tratar é a fibromialgia.
Acho Que é a nossa a próxima nossa próxima. pergunta É. aqui, ó. Que é Então, como exercício já- influencia a já- musculação já da dor. adianta. Ah, que legal. Então, Fibromialgia ou síndrome facial da dor, síndrome da dor miofascial na região lombar. são coisas diferentes, tá? Tá. Na verdade, são bem Tá. diferentes. A fibromialgia é uma dor crônica que não tem uma lesão local. A síndrome miofascial ela já é uma dor que ela vem secundária a alguma patologia da coluna, por exemplo, e acaba fazendo contraturas musculares, como se fosse microcãibras, que forma pontinhos mais durinhos lá dentro do músculo, e esses pontinhos, esses pontos gatilhos, eles ficam lá causando dor. Inclusive pode se mimetizar uma dor radicular, ou seja, uma dor de uma hérnia de disco. Porque você Nossa. aperta esse ponto e a dor ela irradia. Reflete. Ela reflete, a gente chama de dor referida, né? Não uma dor necessariamente por um nervo comprimido, mas uma dor que ela vai sentir em outra parte. Mas voltando à fibromialgia, é uma dor que o exercício físico, hoje, é o que se sabe, é o que é o melhor tratamento para uma fibromialgia. Olha que legal. É exercício físico e acupuntura. Acupuntura. Mas em primeiro grande lugar, assim, acupuntura. para que a gente vê com o maior sucesso no tratamento da fibromialgia é a atividade física. Vocês têm mandado muitos pacientes para acupuntura, né? A gente gosta. É, a gente legal, gosta né? bastante. Muito legal, né? Já a síndrome facial, como a gente está falando de uma lesão mais local, muscular, que aí essa contratura do músculo ela tem algumas maneiras de ser desfeita, né? Pode ser desde uma manipulação, você pode mobilizar. Eles usam muito ultrassom, fisioterapeutas usam muito ultrassom de ondas curtas, junto com a mobilização. E, em última análise, a gente chama de agulhamento, que é diferente da acupuntura, que é diferente da infiltração, que é o agulhamento. Com uma agulhinha, você vai até esse ponto gatilho e você consegue, a hora que você entra nele, ele pega e dissolve. Nossa, que interessante. Nunca já ouvi falar nisso. A Que síndrome bacana. facial e na hora, você sente a melhora, Que assim, legal, instantânea. Que assim. bacana. Muito legal, né? Nossa, a gente tem tanta coisa boa. Nossa, que loucura. Gustavo, quais são os riscos de exercícios de alto impacto em indivíduos com hérnia de disco e quais as adaptações que podem ser feitas para evitar a piora do quadro? Então, quando você tem a hérnia de disco, ou seja, existe um diagnóstico onde um fragmento discal, né, o que é a hérnia de disco? Acho que, bom, é um fragmento discal que saiu, né, do espaço dele e está fazendo uma compressão do nervo dentro da coluna. Isso pode acontecer na cervical, isso pode acontecer na dorsal, isso pode acontecer na lombar, né? Quando você vai fazer algum exercício de alto impacto, obviamente você vai aumentar a pressão nesse disco, em todos os discos, obviamente, né, vai acertar também esse disco que está lesado. Então você pode piorar a dor desse paciente, você pode piorar o tamanho dessa hérnia, né? Às vezes ela é uma hérnia que não é uma hérnia tão extrusa, não existe uma compressão tão grande, e aí ela se torna uma hérnia extrusa, que a gente fala, ou seja, o fragmento saiu praticamente, está gerando uma compressão, e aí o tratamento se torna pior, às vezes até cirúrgico, de algo que não era cirúrgico, tá? Então, assim, como a gente falou anteriormente, né? O alto impacto, ele tá contraindicado? Não, vamos lá. Se eu tô fazendo um tratamento, eu tive uma regressão dessa hérnia de disco, que vale ser dito aqui, 90% das hérnias de disco não são cirúrgicas, não são que legal. tratadas de forma cirúrgica, né? Então, se eu estou fazendo um tratamento, esse paciente melhorou, tem contraindicação fazer uma corrida? Não. Que legal. Agora, eu tô com dor, tem um alerta ali de que algo não está bom. Aí eu vou fazer uma corrida, então você vai gerar um impacto, eu vou lá fazer um agachamento em cima de uma hérnia de disco. Então essa relação, como eu disse anteriormente, com o profissional, com o personal, você tem que mostrar o estágio que isso está para continuar o tratamento. Ou até às vezes tirar o paciente, como a gente falou anteriormente. Ó, tá na hora, vamos segurar um pouquinho, parada. Vamos fazer isso. Então essa relação. Riscos de exercícios, é o que eu sempre falei, existe quando ele é mal realizado. Mas o exercício em si, não. Né? Muito legal. Ariel, como o fortalecimento do core contribui para a prevenção de dores e lesões na coluna? E qual a melhor abordagem para diferentes faixas etárias? Última pergunta, né? Acho que esse conceito do core, muita gente ouve falar, é uma palavra que está meio na moda, né? Então, primeiro, o que é o core? Tá? Então, o core, ele não é só abdômen ou só costas, né? O core é um conjunto de musculatura, geralmente a musculatura profunda, abdominal,
tá? Então, assim, uma barriga de tanquinho, quer dizer que tem o core forte? Não? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque você tem o reto abdominal, você tem os oblíquos externos, mas a principal parte do core tá na musculatura profunda, então não é aquela musculatura que aparece. Ah, que interessante. Então, musculatura abdominal profunda, musculatura das costas, né, lombar, os paravertebrais, e musculatura pélvica, o glúteo é o que constitui o core, tá? Então, E o glúteo? musculatura glútea. Ah, legal. Tá? Então, legal. é por isso que exercícios de perna também são fundamentais. Não é simplesmente você fazer abdominal, né? Aquela abdominal, sei lá, faz uma abdominal canivete, faz uma abdominal na bola. Não. Você precisa também fazer um exercício que eu gosto muito e sempre falo para os pacientes, elevação pélvica, né? Tá. Então, elevação pélvica é um exercício que, apesar de, né, muitos pacientes falam assim, doutor, me recomenda alguns exercícios. Eu sempre falo assim, não é minha função, não é do escopo médico, né, prescrever uma série de exercícios. Para isso você precisa de um fisioterapeuta, um educador físico. Mas, como, né, a gente quer ver o paciente ficando bem, a gente estuda isso também, o que não deveria faltar no seu treino é, eventualmente, uma elevação pélvica, né? Para fortalecer a musculatura glútea, fortalecer abdômen e coluna lombar, tá? Prancha também é um exercício que é super legal, tá? Por quê? Porque a gente trabalha a musculatura abdominal em isometria. Tanto a lateral quanto a... Ótimo, as duas, na verdade, tá? Então, esses são exercícios, por exemplo, que eu gosto bastante como um exemplo de exercício, tá? E sem dúvida, você tendo um core forte, entra naquilo que a gente conversou. Uma menor sobrecarga, né? Então, teoricamente, uma menor velocidade de envelhecimento, menor sensibilidade, menos chance de ter dor. E eu só queria fazer um adendo aqui antes de passar a bola para os colegas comentarem também. É que a gente fala muito do core, né? Porque a gente às vezes fala muito da musculatura da coluna lombar, né? Mas a musculatura periescapular é fundamental também, né? Explica pra gente. O que é a musculatura periescapular? Essa musculatura, a escápula, né? É o que a gente chamava antes de omoplata, né? Que é esse osso aqui Nossa, atrás. eu lembro de omoplata, eu lembro dessa palavra. Isso. A gente hoje em dia não chama escápula, né? Escápula. Mas é esse osso aqui que fica atrás do nosso aqui, ombro. aqui? Exato. Osso. Isso. Né? A escápula é um osso que, na verdade, é uma articulação. Né? E toda essa musculatura que envolve a escápula é fundamental quando a gente está falando de dor no pescoço, né? Dor cervical, que é uma epidemia hoje em dia também, né? Pelo home office, pelo trabalho de escritório, né? Pelo celular. O próprio notebook, né? Exato. O notebook que não tem uma dificuldade de regular a altura. Tem essa questão, né, de altura. Então, eu sempre falo para os pacientes que precisam fortalecer o core, mas precisam também, e a gente sempre orienta lá na clínica, eu e meus colegas, a trabalhar também a musculatura periescapular. Que legal. Tá? Que é fundamental ter mobilidade e força na musculatura periescapular, que não é uma coisa fácil de trabalhar, tá? Então, não é todo mundo que sabe. Exatamente. Tá. E fazendo isso, vai melhorar também suas dores. Vai ter muito menos dor cervical e dor no pescoço. Aqueles Nossa, torcicolos. quanta dica, hein, gente? Esse episódio tá muito legal. O pessoal vai gostar. Thiago, existe alguma evidência científica de que a prática de exercícios pode corrigir ou minimizar desvios posturais, como escoliose e hiperlordose, na fase adulta? Eu acho que vamos começar definindo, né? O que é um desvio postural, o que é uma patologia que a gente chama, o nome não é tão bonito, a gente chama de deformidade da coluna. A coluna do ser humano, para a gente andar com as duas pernas só, sermos bípedes, ela sofreu uma série de alterações. Então, todos nós aqui, a gente tem que ter uma lordose na coluna lombar, uma cifose na coluna torácica e uma lordose cervical. Isso faz parte da adaptação para a gente conseguir ser bípede. Os animais não têm isso, só nós teremos. Só que tem graus, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, acima de quantos graus, a gente considera uma hiperlordose ou uma hipercifose. E é claro que se você tem as curvas muito pronunciadas, você acaba mudando o eixo de carga da coluna e acaba gerando sobrecarga. Já a escoliose é um desvio que a gente chama rotacional da coluna. A gente tem um hábito de falar assim, a coluna em S. É um S porque a fotografia é 2 dimensões. Tá. Mas na prática é como se fosse um espiral.
Olha, Ela que roda a interessante. coluna. Nossa, que doido. Então, assim, a escoliose mais comum é a escoliose idiopática do adolescente, geralmente não é cirúrgico. A atividade física ela ajuda muito a compensar a parte de força, a parte de alinhamento, a parte de postura. Ela não vai corrigir essa rotação. Acho que eu ia te perguntar se ia corrigir. A rotação não corrige, Difícil. É. mas ela melhora muito a postura do paciente. E a rotação tá lá dentro. Você tá com o músculo equilibrado, ótimo. Ah, que legal. Não vai ter dor, não vai ter desconforto. A escoliose, mesmo a hipercifose, ela não vai te limitar em nada na vida. Isso falando de casos idiopáticos, né? A gente não tá falando de crianças com outras patologias infantis. A única coisa que ela te limita talvez seja servir o exército, alguns concursos públicos, tá. né? Que tá no edital lá. Entendi. Mas na prática não limita de uma maneira importante. Então, assim, é importante fazer para ter essa postura boa. Tá. O que a gente vê muito na prática, às vezes, o paciente fala que tem escoliose, que fez um teste no colégio. A escoliose é aqui? A escoliose, você vê ela assim. vista no raio-x, vista de frente, a coluna ela vai Ah, fazendo... não, a escoliose é a do... essa é a da cifose. Ah, é. É aumento da Essa cifose. aqui é da cifose. É a da cifose. Tá. E a gente vê muito, assim, que às vezes o paciente faz um raio-x de pulmão para ver uma pneumonia, alguma coisa assim, e até um desvio pequeno, às vezes, da coluna. Tá. Muitas vezes, geralmente não, mas muitas vezes isso vem de às vezes um desequilíbrio das pernas, uma perna um pouquinho maior do que a outra, dá uma compensada. Ah, tá. Ou às vezes na hora do raio-x, como o raio-x era para ver o pulmão, a pessoa não ficou alinhada. Então se você tá torto, o raio-x da foto vai ficar torta. Entendi. Faz sentido. Então assim, escoliose é uma patologia que na maior parte das vezes você convive o resto da vida sem nenhuma limitação. Ah, legal. Nem da gestação, às vezes os pacientes perguntam muito sobre gestação com escoliose. A barriga Não tem problema, dá para Mas conviver. acho que, e também com relação à questão da fase adulta, acho que para correção, acho que é isso para terminar, a deformidade ela não vai ser corrigida com atividade física. Algumas, assim, se você tem uma deformidade óssea, né, e isso Ela nunca vai ser corrigida. às vezes ela vai até piorar com o tempo com a idade. Acho que faltou tá. deixar claro assim, que ela vai se desenvolver nos estirões de crescimento, crescimento. principalmente. Ah, tá. Por isso que a primeira coisa que você pergunta, você traz uma criança com escoliose, menina, menstruou quando? Que interessante. Menino, aí não tem a menstruação, a gente vê a idade esquelética. Tá. Geralmente 2 anos após a maturidade esquelética, ela vai estabilizar e vai ficar daquele jeito. Aí, quando que a gente vai usar um colete para tratar uma escoliose? Quando a criança tem uma imaturidade esquelética. Ou se tiver alguma progressão, que é raro na vida adulta, Tá. mas não costuma ter. Essa é uma Legal. pergunta bastante comum no consultório, com Do relação colete, né? ao uso de colete. Até o adulto mesmo, por conta da cifose, ele quer uma solução para essa alteração, né? E a gente volta a falar sobre atividade física, né? Tá, A gente volta a falar sobre atividade de fortalecimento da estrutura. tá. Porque quando você usa o colete, você está usando uma muleta, você está usando algo para manter uma postura. Tá. Quando você vai tirar esse colete, obviamente essa musculatura pode estar fraca, Nossa, frágil. mesmo. Então você vai talvez gerar dor nesse doente, né? Então a gente não usa um colete para um adulto corrigir uma cifose, às vezes até postural, né? Que não é esquelética, né? Então você tem que tomar esses cuidados e diferenciar caso a caso. Nossa, né? importante, importantíssimo, nossa. Quando a criancinha põe gesso, né? Essa história do colete, eu sempre falo, poxa, você lembra quando a gente quebrava o braço, a criancinha põe gesso, você tira, o braço tá fininho. Ele tá fino porque o músculo vai embora, porque o gesso fez o papel da estabilização do músculo do antebraço. Ou seja, ele não tava Se fazendo você usar o atividade. colete, o músculo É das a mesma colunas. coisa, E aí esse paciente começa a apresentar dor. A mesma coisa é o uso do colar cervical. Às vezes o paciente chega no consultório com colar cervical há uma semana, Nossa. usando o colar cervical. Tá. Não que o médico disse para usar, mas doutor, eu ponho o colar cervical, melhora a minha Super dor. bem. Que melhora a Por quê? curto prazo. Lógico. Hum. Você tá tirando a ação muscular daquela estrutura que tá Nossa, é inflamada. mesmo, a pessoa tá assim. E aí, obviamente, na hora que ele tira, a estrutura volta a doer e ele vai ter dor. Nossa, Então são perfeito, coisas que a gente né? acaba vivendo no consultório e é por isso que a gente fala, a consulta ela é essencial, não É tem como muito a gente importante, não tem como escapar. tem jeito. Só resumindo aqui, então. Ó. Em quadros para postura, então o paciente Isso. mais velho, ele quer melhorar a postura dele, proscrito o uso de colete, Isso. tá? Proscrito não usar. Não usar. Tá, Às vezes a fisioterapia pode usar uma coisa específica, mas assim, não usar. Quadro de travamento, tá? Outra coisa, não é questão postural, é uma questão de dor. Daí a gente usa o colete 48 horas, 72 é bem horas, tá? pontual, Como o Gustavo falou,
o colete ele dá aquela segurança, né? Melhora a dor. Exato, você tem um machucado na musculatura, então ele segura. Mas assim, é 72 horas no máximo. Depois é tirar o Nossa, colete olha. e reabilitar. Nossa, Por isso que eu falei, às importante, vezes o paciente gente. chega com 7 dias, um mês Absurdo, usando é colar. absurdo. Então, assim, são coisas que a gente percebe que faltou a orientação. A orientação É isso médica. É, isso mesmo. Gustavo, como a prática regular de exercícios influencia a mobilidade e a independência funcional em idosos com histórico de lombalgia crônica? Bom, aí a gente volta a falar sobre, né, o fortalecimento muscular, né? Exatamente, que é o que a gente. Então a gente acaba vendo nesses idosos, tanto com a sarcopenia ou, né, com a fraqueza do core e tudo mais, esses pacientes eles acabam sendo menos capazes de sentar, de levantar, né? Então a estrutura, quando você começa a fortalecer, você vai ganhar, esse paciente vai ganhar força no membro. E o uso do membro, principalmente membro inferior, eu vejo isso, né? Que às vezes, não só o idoso, mas até os homens, eles não gostam de fazer perna. O homem, às vezes, não faz. Tá tendo relação com Alzheimer, né? Sim, Prevenção de Alzheimer, sim. né? Então, Membro assim, inferior. a atividade física no fortalecimento dessas estruturas, membro inferior, principalmente glúteo, porque gera aquilo que o Ariel falou, a estabilidade nossa lombar, ela vem dessa musculatura. Nossa, que barra. Quando a gente não trabalha essa musculatura, obviamente, você vai ter mais dificuldade para agachar, você vai ter mais dificuldade para sentar, né? Então, assim, e aí o que que acontece? Como você não tem força nas pernas, você faz o quê? Você leva o tronco lá para baixo para pegar alguma coisa Tá, e joga isso na lombar. tá. Então a dor, e aí vem a lesão, vem o processo inflamatório muscular, e também vem as lesões discais, as artroses pioram. Então são relações que a gente fala, não é uma coisa que acontece de uma só vez. É um processo evolutivo, degenerativo, crônico, né? A pessoa vai fazendo isso, ela não faz atividade física, não tem o hábito de fazer. A estrutura vai se perdendo, a qualidade muscular vai se perdendo e a parte interna começa a sofrer a ação pela incapacidade muscular, Tá. né? Eu sempre faço essa relação com a relação da tenda do circo, né? Não sei se você já ouviu isso. As cordas seriam a musculatura da tenda do circo Tá. e o mastro principal a nossa coluna. Quando você tem as cordas esticadas, você alivia a ação do mastro, da coluna. Quando elas ficam frouxas, aquela lona toda desce sobre o mastro principal e você tem uma ação mais central. Perfeito. Então, Entendi. tem que esticar as cordas, tem que uma fortalecer. boa analogia. Ariel, existe uma relação direta entre atividade física, saúde da coluna e aumento da expectativa de vida? Interessante. Existe, né? Existe uma relação direta, tá? A expectativa de vida é a longevidade, né? E é importante sempre falar, vamos ter uma expectativa de vida, longevidade com qualidade de vida, né? Porque você não importa simplesmente viver mais, você precisa viver mais com qualidade de vida, né? E daí entra essa questão de preservação de massa muscular e etc, porque é o que vai te dar funcionalidade, né? Você quer ser um idoso ativo, né? Poder fazer suas coisas independente, né? E não dependente para fazer as suas atividades, né? E então existe. Se a gente for pegar as doenças que mais matam, né? Tirando acidentes externos, você tem as doenças cardiovasculares, né? Você tem câncer, né? Você tem doenças, sistêmicas, por exemplo, diabetes, você tem e doenças debilitantes, como, por exemplo, o Alzheimer que você falou, né? Atividade física faz parte do tratamento de todas essas, né? Então, atividade física nas doenças cardiovasculares vai diminuir o colesterol, etc, né? A atividade física controla o açúcar no sangue, controla a diabetes, né? A atividade física diminui comprovadamente o risco de, por exemplo, de câncer de mama, né? Isso assim, tem Legal. vários estudos que mostram isso. E também, como você tinha comentado, o Alzheimer, né? Que é uma doença muito debilitante, que tem um tratamento bem complicado, né? Atividade física é um dos principais fatores de prevenção, né? Então, com certeza, ela ajuda para se ter uma expectativa de vida maior e com qualidade de vida. Nossa, Então, perfeito. a gente está tratando a coluna, mas
não é nem indiretamente, diretamente a gente está aumentando a longevidade e a expectativa de vida do paciente. Exatamente, que é meio que um conceito da clínica, eu acho, né, Sim. gente? Basicamente, a pessoa tem que viver, né? Não sobreviver. Exatamente. Exatamente. Assim, o que é bom dura pouco, né? Acabou rápido, passou muito Rapidinho, rápido. né? Querem fazer alguma consideração final? Bom, Dois eu acho que assim, minutinhos. basicamente o que a gente veio falar aqui a gente é cirurgião de coluna, né? Mas falar sobre mais a promoção de saúde. A esmagadora maioria das patologias de coluna, elas não são cirúrgicas, elas não necessitam de tratamento intervencionista. Então, assim, isso tem que ficar na cabeça. Não é porque tem uma hernia de disco que você vai precisar operar. A esmagadora maioria das patologias de coluna não precisam de cirurgia. E outra coisa que eu acho que é importante falar na parte de atividade física é que, assim, o acúmulo de massa muscular é como se fosse uma poupança. Gordura é muito fácil de ganhar e difícil perder. Já o músculo é muito difícil de ganhar, mas é fácil de perder. Então a gente tem que acumular ao longo da vida adulta a parte de musculatura para que, como o Ariel disse, a gente tenha uma qualidade de vida boa no resto da nossa vida. Então, assim, é muito importante isso deixar ficar bem claro para tratar a parte de acúmulo muscular como uma poupança mesmo, igual a gente faz lá na Que Previdência. legal, muito legal. Que legal, né? Ai, adorei, gente. Foi um super prazer recebê-los. nosso. Espero tê-los aqui na mesa outras vezes. Com Espero certeza, mesmo. Muito legal. Os episódios vocês podem assistir na mídia eletrônica, no Alpha Channel TV, canal 22, exibido diariamente às 9h15 para todos os assinantes da Brasil Tecpar TV Alphaville. E se você não for assinante, assista toda a programação através do site alphachannel.tv.br. Também nos canais do YouTube, Clínica Atuale e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha: Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.